Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, em uma Alemanha que marchava ao som de tambores, a vida cotidiana ainda buscava uma aparência de normalidade. Foi nesse cenário que, nos laboratórios da empresa farmacêutica Temmler Werke, uma busca por inovação estava em curso. Em 1937, o fruto dessa pesquisa chegou ao público, uma pequena pílula branca, batizada de Pervitin. Sua aparência era inofensiva, uma pastilha que qualquer um podia adquirir na farmácia sem necessidade de prescrição médica. Mas o que se escondia por trás daquela fachada benigna era uma substância de poder avassalador, o cloridrato de metanfetamina. Na Alemanha pré-guerra, uma pequena pílula branca começou a circular, prometendo um futuro sem cansaço e sem medo. A substância era o cloridrato de metanfetamina, em essência, uma forma legalizada de metanfetamina cristal. A molécula não era uma novidade, havia sido sintetizada no Japão em 1893 e adaptada para comprimidos na década de 1910. Mas foi a versão da farmacêutica Temmler que realmente conquistou o mercado. Sob o nome comercial de Pervitin, a droga era vendida como uma panaceia moderna, prometendo energia, concentração, autoconfiança e até perda de peso. Logo tornou-se onipresente na sociedade alemã, consumida por donas de casa, estudantes e operários. Bastava entrar em qualquer farmácia para comprar uma embalagem, mas não seriam os civis que transformariam aquela pílula em uma arma. Inevitavelmente, os efeitos do Pervitin chamaram a atenção das forças armadas nazistas. Observadores militares notaram como a droga parecia apagar a fadiga, aguçar o foco e dissolver o medo em seus usuários. Uma ideia perigosa começou a tomar forma nos altos escalões, e se essa invulnerabilidade química pudesse ser transferida para o campo de batalha? Os primeiros testes militares produziram resultados impressionantes. Soldados sob o efeito do Pervitin dispensavam o sono e a fome, capazes de marchar por distâncias sobre-humanas. Em combate simulado, eles lutavam com uma ferocidade renovada, sem hesitação ou colapso sob pressão. Era como se o interruptor da humanidade fosse desligado, transformando homens comuns em autômatos de combate incansáveis. A liderança militar alemã ficou tão impressionada que a decisão foi rápida e unânime. A partir de 1939, o alto comando nazista ordenou a produção em massa do Pervitin para o exército. A farmacêutica Temmler recebeu instruções para escalar sua capacidade produtiva e logo os comprimidos se tornaram parte rotineira do treinamento e das missões de combate. Dentro do corpo médico militar, a droga era vista como o supremo otimizador de desempenho. Periódicos médicos nazistas publicavam artigos que elogiavam a capacidade do Pervitin de aumentar o espírito de luta e a disposição do soldado para correr riscos. Em abril de 1940, enquanto a Alemanha se preparava para invadir a França, o Pervitin já não era mais um experimento. Ele era um pilar central da estratégia de guerra. A escuridão da noite não trazia mais descanso. O som dos motores não cessava. E com ele, uma nova e terrível forma de resistência humana era forjada em laboratório. Farmacêuticos militares distribuíram 35 milhões de comprimidos apenas para aquela campanha. Com 2 ou 3 pílulas, um soldado podia marchar por 2 ou 3 dias sem sentir o peso do sono. Alguns percorriam mais de 50 quilômetros a pé, sem uma única pausa. Outros pilotavam tanques noite adentro, com uma concentração inabalável e artificial. Nos céus, pilotos partiam para missões em um estado de alerta químico, que concedia aos nazistas uma vantagem temporária e assustadora. Um médico do exército alemão chegou a declarar que a arma secreta deles não era um tanque, mas um comprimido. Barato, fácil de transportar e de efeito rápido, o Pervitin logo ganhou apelidos entre as tropas. Era chamado de Stuka Tabletin, em homenagem aos bombardeiros de mergulho, ou simplesmente pílulas para ir. Os soldados o apelidaram de Panzer Chocolate, chocolate de tanque, pois às vezes era misturado a doces para disfarçar o gosto e facilitar o consumo no meio do caos. Essa energia sintética alimentava uma doutrina de batalha que chocou o mundo.
a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. A ideia era brutalmente simples: atacar com velocidade máxima, com força total, sem dar ao inimigo um segundo para respirar. Tanques, aviões e soldados a pé eram lançados para romper fronteiras antes que o adversário pudesse compreender o que estava acontecendo. Mas esse tipo de guerra não era natural. Exigia um soldado sobre-humano, capaz de ignorar a exaustão e a dor, movendo-se como uma máquina incansável. E era aí que o Pervitin se tornava a peça central da engrenagem. Guarnições de tanques tomavam alguns comprimidos e permaneciam despertas por 3 até 4 dias seguidos, operando suas máquinas de guerra sem parar. O mesmo acontecia no ar. Pilotos da Luftwaffe, especialmente de bombardeiros, cruzavam a Europa em longas missões sob o efeito da metanfetamina. Alguns voavam por 8 a 10 horas, lançavam suas bombas e retornavam imediatamente, prontos para outra incursão. Em terra, a intensidade era igualmente brutal. Tropas de infantaria marchavam por 36 horas ou mais sem descanso, carregando equipamentos pesados através de florestas, neve ou lama, e ainda encontravam energia para lutar. Algumas unidades cobriram mais de 80 quilômetros em apenas 2 dias, um ritmo que parecia desafiar os limites do corpo humano. Grande parte dessa façanha ocorreu durante a invasão da França. Um dos exemplos mais notórios aconteceu em maio de 1940, durante o avanço pela floresta das Ardenas. Essa região era considerada intransponível para tanques, uma barreira natural que os franceses acreditavam ser impenetrável. Eles estavam errados. Movidos por uma determinação química, os nazistas estavam prestes a fazer o impossível. O som dos motores rasgava a quietude das Ardenas. Para as tropas britânicas e francesas, a surpresa foi total. Uma onda de aço e fogo que parecia impossível de conter. As forças alemãs avançaram em tempo recorde. Por trás daquela velocidade implacável, havia um segredo sombrio. Muitos daqueles soldados nazistas marchavam há dias sem dormir, com os olhos abertos e a exaustão mantida à distância por um suprimento constante de metanfetamina. Os comandantes eram instruídos a distribuir 2 comprimidos de Pervitin por dia, e mais se o combate exigisse. Mas a droga cobrava seu preço. Após o pico de euforia e energia, vinha a queda, e ela era brutal. Quando o efeito do Pervitin se esvaía, os soldados eram subitamente tomados por tonturas, fraqueza e uma paranoia avassaladora. Alguns simplesmente desabavam no meio da batalha, incapazes de se mover. Outros se tornavam agressivos e confusos, atacando sombras. Houve quem experimentasse alucinações aterrorizantes, convencidos de que estavam sendo caçados ou cercados por inimigos que não existiam. Em certos casos, esquadrões inteiros precisaram ser retirados da linha de frente, quando o colapso atingia a todos de uma só vez. Relatos iniciais descreviam soldados que pareciam enlouquecer, gritando, tremendo ou se recusando a obedecer ordens, certos de que estavam sob o ataque de adversários invisíveis. Ao final de 1940, alguns médicos militares começaram a notar um padrão alarmante, registrando casos de vício, psicose e colapsos emocionais extremos. Mesmo assim, o exército continuou a usar a droga. No curto prazo, ela simplesmente funcionava. A metanfetamina não tornava os soldados nazistas apenas mais rápidos ou mais fortes. É possível que os tenha tornado mais violentos, mais insensíveis, mais cruéis. Essa corrosão da humanidade era especialmente evidente dentro da SS, a organização nazista responsável pelos piores crimes da guerra. A Schutzstaffel, ou SS, não era uma unidade militar comum. Eram homens doutrinados em uma lealdade fanática a Hitler, treinados para obedecer sem questionar. A eles eram confiadas as tarefas mais terríveis, os esquadrões da morte e a administração dos campos de concentração, incluindo Auschwitz, Treblinka e Majdanek. E há fortes evidências de que dentro dessa organização o vício era endêmico. Muitos membros da SS não eram apenas dependentes da metanfetamina, mas também da morfina e de outros opioides, um coquetel químico que alimentava a máquina do terror.
A escuridão dos campos era amplificada por uma química sinistra. Não era apenas a metanfetamina que corria nas veias dos guardas, mas também a morfina e outros opioides, criando um coquetel letal para a alma. A metanfetamina acendia a agressividade, mantendo-os em um estado de alerta febril. A morfina, por sua vez, entorpecia qualquer resquício de emoção, tornando-os indiferentes à brutalidade que infligiam. Juntas, essas substâncias forjavam o executor perfeito, um homem capaz dos atos mais desumanos, sem o fardo da hesitação ou do remorso. Para alguns médicos nazistas, era uma ferramenta calculada para manter as tropas frias e eficientes. Para outros, os efeitos colaterais sobre a psique humana eram irrelevantes. O que importava eram os resultados. E esses resultados seriam testados das formas mais cruéis imagináveis. Dentro dos arames farpados, médicos como Karl Klauber e Eduard Wirtz transformaram prisioneiros em cobaias humanas. Em Auschwitz, Dachau e Sachsenhausen, as vítimas recebiam injeções de metanfetamina em experimentos macabros, criados para medir os limites da resistência humana à fome e à privação de sono. Eles eram forçados a continuar, até que seus corpos cedessem por completo, até que seus corações simplesmente parassem de bater. Em Dachau, um experimento envolvia submergir prisioneiros em água gelada, testando por quanto tempo poderiam sobreviver ao frio extremo. A metanfetamina era administrada na vã esperança de prolongar sua resistência. Outros eram privados de comida, mantidos em um estado de euforia química para observar se a droga poderia enganar a morte por inanição. A resposta era sempre a mesma: uma morte lenta e agonizante. Mas o veneno não se limitava aos prisioneiros. Os próprios oficiais da SS estavam mergulhados tão fundo em seu vício que a linha entre a realidade e o delírio se desfez. Havia relatos de guardas que, tomados pela paranoia, gritavam com sombras e enxergavam conspirações e ataques em cada canto silencioso do campo. Em Majdanek, um guarda da SS abriu fogo contra vários prisioneiros, convencido de que ouvia suas vozes sussurrando em sua mente. Mas os prisioneiros estavam em silêncio, eram apenas os fantasmas da droga falando. Outro oficial foi visto tremendo violentamente, incapaz de se manter em pé, antes de explodir em uma fúria súbita e incontrolável. Com as próprias mãos, ele espancou um prisioneiro até a morte. Testemunhas descreveram a espuma em sua boca, o sinal inequívoco de um colapso psicótico induzido pelas drogas. O abuso de substâncias havia criado monstros que, no fim, também eram consumidos por seus próprios demônios químicos. À medida que a guerra se arrastava, em 1943, as rachaduras na fachada de disciplina da SS começaram a se aprofundar. Relatórios internos pintavam um quadro alarmante de oficiais que se tornavam instáveis, imprevisíveis e, em alguns casos, mergulhavam em uma loucura completa. A obediência cega estava dando lugar a atos de violência pessoal, selvagens e descontrolados, que extrapolavam qualquer ordem recebida. Mas a essa altura, o veneno já havia se espalhado fundo demais. O alto comando nazista tentou, em vão, conter o uso de Pervitin, especialmente entre as fileiras da SS, mas o dano era irreversível. Aqueles homens estavam acorrentados pelo vício, suas mentes se desintegrando sob o peso da droga. É tentador atribuir tamanha crueldade apenas à ideologia, mas a química parece ter desempenhado um papel sombrio e decisivo. A metanfetamina não inventou o ódio, mas parece ter dissolvido a fina barreira que ainda separava o cumprimento de ordens da selvageria absoluta. Ela fornecia a energia, o foco e a fúria para executar atos que nenhuma mente sã suportaria por tanto tempo ou com tamanha brutalidade. E essa dependência química não se limitava aos soldados no campo de batalha. No epicentro do poder, o próprio Adolf Hitler se tornava o principal paciente de um regime de drogas diário e intensivo. Seu médico pessoal, Theodor Morell, era o arquiteto dessa dependência, funcionando menos como um clínico e mais como um fornecedor pessoal com um jaleco branco. Embora alguns no círculo íntimo de Hitler o vissem como uma piada perigosa, a confiança do Führer em seu médico era inabalável.
Qualquer queixa, uma dor de cabeça, cólicas estomacais ou simples cansaço, era prontamente recebida com a agulha de Morrell. Hitler, por sua vez, ansiava por essas injeções, convencido de que cada aplicação o tornava mais forte e mais capaz. Entre 1941 e 1945, Morrell administrou mais de 80 drogas diferentes em seu paciente mais famoso. Algumas eram simples vitaminas, outras, nem tanto. Nos corredores silenciosos do poder, uma rotina sinistra se desenrolava, ditada não por estratégia, mas por uma agulha. Poucas das substâncias administradas eram simples vitaminas. A maioria consistia em drogas pesadas, capazes de alterar a mente de forma profunda e perigosa. Hoje, sabemos que Hitler recebia regularmente injeções de coquetéis que incluíam metanfetamina. Não eram doses pequenas, mas misturas potentes, aplicadas várias vezes ao dia. As seringas de Morrell continham substâncias como o Eucodal, um opioide de alta potência, e o Pervitin, além de tratamentos à base de cocaína para seus problemas de garganta e sinusite. Aquele ciclo era implacável. Para mantê-lo energizado durante as longas horas de deliberação, ele recebia injeções de cafeína e glicose. Ao cair da noite, barbitúricos eram usados para tentar acalmar sua mente agitada. Em sua busca desesperada por vigor, Morrell chegou a administrar extratos de sêmen de touro, acreditando que poderiam aumentar a resistência do Führer. Mas o corpo humano tem um limite para tamanha agressão. Por volta de 1944, esse limite foi visivelmente ultrapassado. As filmagens da época revelam um homem em ruínas. Um tremor incontrolável em sua mão esquerda se tornara tão evidente que, em um clipe famoso, ele tenta desesperadamente escondê-la atrás das costas. Sua postura estava curvada e seu rosto, uma máscara tensa e congelada. Eram os sinais visíveis de uma deterioração que ia muito além da pele. Seus padrões de fala tornaram-se erráticos, a cadência ora acelerada, ora arrastada. O humor oscilava violentamente, saltando de uma confiança delirante para ataques de fúria, nos quais acusava todos ao seu redor de traição. Aqueles que estavam mais próximos notaram que seu raciocínio já não era o mesmo. Ele ignorava seus generais e não confiava mais em ninguém. Sua convicção na vitória era agora alimentada não pela realidade, mas pela química que corria em seu sangue. Nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista era uma sombra de si mesma. A poderosa máquina de guerra, antes tida como imparável, agora rangia até parar. As cidades eram ruínas fumegantes, os soldados morriam aos milhares e os suprimentos se esgotavam em um ritmo desesperador. Mas, em vez de encarar a realidade, a liderança nazista se refugiou em uma bolha de auto-engano, delírios e substâncias químicas. No centro dessa negação estava o próprio Führer, que insistia que a Alemanha ainda poderia alcançar a vitória. Ele sussurrava sobre armas secretas e soluções milagrosas, uma fé desesperada que muitos historiadores hoje acreditam ter sido alimentada não apenas pelo fanatismo, mas por um coquetel diário de drogas. Nesse cenário, Theodor Morell, seu médico pessoal, continuava o ritual de injeções, às vezes mais de uma vez ao dia. No início de 1945, a dependência de Hitler nessas substâncias era muito provavelmente total. A decadência física era visível e assustadora. Os dentes apodreciam, a pele estava pálida e úmida, o estômago o atormentava. As noites eram insones e um tremor constante percorria seu corpo, um sinal externo da ruína que se instalava por dentro. Ele passava a maior parte do tempo escondido nas profundezas do Führerbunker, sob Berlim. De seu refúgio de concreto, ele emitia ordens delirantes para exércitos que já não existiam, enquanto na superfície, o mundo que ele construiu era reduzido a escombros. Ao final, Hitler mal conseguia funcionar. Consumido pela paranoia, ele via conspirações em cada sombra, temendo que todos ao seu redor estivessem tramando contra ele. Ele já não comparecia nem mesmo às reuniões militares, preferindo o isolamento de seu mundo subterrâneo, cercado por bajuladores e ainda recebendo as injeções diárias de Morell. Quando finalmente tirou a própria vida em 30 de abril de 1945, Hitler era um homem física e mentalmente aniquilado. O fim de seu corpo espelhava o fim de seu Reich.
Já no final de 1944, a situação militar era insustentável. As forças aliadas, após desembarcarem na França, avançavam implacavelmente pelo oeste. E do leste, o rolo compressor do Exército Vermelho Soviético se aproximava, fechando o cerco sobre um império em seu último suspiro. Enquanto o Exército Vermelho esmagava as tropas alemãs no leste, Berlim era bombardeada quase todas as noites. Civis alemães passavam fome, congelavam e viviam aterrorizados. Mas no subterrâneo profundo da chancelaria do Reich, dentro do bunker de Hitler, os líderes nazistas se agarravam à ilusão de que ainda tinham uma chance. Essa negação era alimentada em parte por uma corrente química que fluía pelas veias do alto comando. Outros líderes nazistas de alto escalão estavam na mesma espiral. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, dependia de soníferos para enfrentar as noites. Ele tinha 6 filhos e, em 1945, sabia que a vida deles também estava condenada. Ele passava seus últimos dias elogiando Hitler no bunker, enquanto, em segredo, preparava o fim de sua própria família. Heinrich Himmler, chefe da SS, recorria a estimulantes para se manter alerta e gerenciar seus muitos departamentos em colapso. Mas até mesmo ele começou a buscar saídas, tentando secretamente negociar acordos com os aliados. A liderança inteira mergulhava no caos. As discussões eram constantes. Alguns fugiam de Berlim na esperança de sobreviver, enquanto outros permaneciam, movidos apenas pelo medo ou por uma lealdade cega. Mas a raiz do mal nazista não estava nos frascos de comprimidos. Ela vinha de sua ideologia, um sistema construído sobre racismo, antissemitismo e a crença no controle e dominação total. As decisões de invadir nações, exterminar populações inteiras e construir campos de extermínio foram tomadas por homens que acreditavam fervorosamente nesse sistema. As drogas não criaram o ódio, mas o intensificaram. A metanfetamina não causou a Segunda Guerra Mundial, mas tornou a máquina de guerra nazista mais rápida, mais agressiva e mais difícil de deter. Nas mãos de um regime já comprometido com a violência, ela agiu como combustível sobre um incêndio que já ardia fora de controle. Após a guerra, o mundo lentamente começou a descobrir a verdadeira extensão do uso de drogas nas fileiras nazistas. Milhões de comprimidos haviam sido produzidos. Registros médicos, testemunhos e documentos militares oficiais confirmaram o que antes parecia apenas um boato. Vastas porções das forças armadas nazistas, de soldados comuns a oficiais de alto escalão, consumiam drogas regularmente. Mas a história da metanfetamina nazista não termina em 1945. O Pervitin não desapareceu com a queda da Alemanha. Na verdade, foi reembalado sob novos nomes. Nas décadas de 1950 e 1960, ele foi vendido nos Estados Unidos sob o nome Obitrol, originalmente como uma pílula para perda de peso e energia. Mais tarde, a fórmula do Obitrol mudou ligeiramente e tornou-se conhecida por um nome que muitos reconhecem hoje: Adderall, um medicamento amplamente utilizado para tratar o TDAH. A estrutura química não é idêntica ao Pervitin dos tempos de guerra, mas as raízes remontam ao mesmo composto: estimulantes à base de anfetamina, projetados para manter as pessoas alertas e focadas. O mesmo princípio químico, antes usado para abastecer soldados, havia encontrado um novo propósito. Nas cinzas do Terceiro Reich, nem todos os segredos foram enterrados. Muitos dos cientistas envolvidos nos experimentos com drogas escaparam ao julgamento. Em vez disso, foram discretamente recrutados pelos Estados Unidos e pela União Soviética durante a Guerra Fria, através de programas como a Operação Paperclip. Médicos e pesquisadores nazistas passaram a trabalhar no desenvolvimento aeroespacial, em armamentos e na própria pesquisa médica militar. O conhecimento deles sobre drogas ajudou a moldar os programas farmacêuticos que viriam a seguir. Afinal, as substâncias em si não carregam moralidade. Seu poder é definido pelo propósito de quem as utiliza. Na Alemanha nazista, as drogas não serviam à cura ou à saúde, mas à eficiência para matar.
Elas se tornaram ferramentas para acelerar uma agenda de violência e genocídio, permitindo que fosse executada mais rápido e sem hesitação. Quando uma ideologia extrema se funde a compostos capazes de apagar o medo, a dor ou a emoção, o resultado é um horror que a história ainda luta para compreender.